Um estudo feito por pesquisadores da Universidade of Southern California, Estados Unidos, sugeriu que refrigerantes adoçados com adoçantes podem prejudicar o emagrecimento. E ele tem sido citado nas mídias de tempos em tempos. Mas o engraçado é que nesse estudo específico, ninguém ganhou ou perdeu peso. Então não faz sentido essa interpretação, mas ela deve estar rendendo bastante clique e popularidade para esses pesquisadores, porque ele está sendo bastante compartilhado, infelizmente. Por isso eu quero te dar algumas dicas primeiro de como avaliar se um estudo é confiável ou não. Quando você for analisar um estudo, é sempre importante olhar o desfecho que está sendo medido. Pode ser um desfecho concreto, como perda de peso, melhora do diabetes, ou mortalidade, por exemplo, se o estudo for mais longo. Ou então pode ser um desfecho substituto, por exemplo, resultado de exame de sangue e outros exames. Alegaram que o refrigerante diet pode atrapalhar o emagrecimento, sendo que ninguém engordou nem emagreceu nesse estudo. Está completamente errado. Participaram 74 pessoas, que foram separadas em 3 grupos, saudáveis, com sobrepeso e obesos. Todos tomaram 300 ml de diferentes líquidos em 3 situações. E uma delas a bebida era adoçada com açúcar comum, na outra com adoçante, a sucralose no caso, e na terceira apenas água. Os cientistas mediram o apetite 2 horas após a ingestão dos líquidos, usando uma máquina de ressonância magnética. Eles analisaram como o cérebro dos participantes reagia a imagens de alimentos muito calóricos, como hambúrgueres. Usaram esse sistema para medir a fome dos participantes, justamente porque não tem como quantificar a fome ou medir a fome de uma forma direta, porque fome é algo abstrato. Então o estudo não mediu se alguém perdeu ou ganhou peso, mediu a fome. Os indivíduos também puderam se servir de guloseimas após os experimentos e os pesquisadores avaliaram as suas escolhas alimentares também. Por fim, amostras de sangue foram colhidas para medir os níveis de hormônio que estão relacionados ao apetite, ou seja, apenas desfecho substituto. O estudo mostrou que quem consumia bebida adoçada com sucralose teve mais apetite que quem bebeu bebida com açúcar. Também notaram uma queda nos hormônios que regulam o apetite em quem consumiu bebida adoçada com sucralose, mas ninguém sabe se eles engordaram ou emagreceram. Então, os desfechos importam. Se você quer saber se os refrigerantes diet adoçados com sucralose prejudicam a perda de peso, você tem que fazer um estudo clínico randomizado, sortear um grupo que pode consumir refrigerante dietético, outro que não pode, e depois de alguns meses, medir se as pessoas engordaram ou emagreceram. Eu vou citar outro estudo, esse sim você pode levar a sério, ele foi publicado no The American Journal of Clinical Nutrition. Ele contrastou o efeito de 4 adoçantes não calóricos e do açúcar no peso de um grupo de 154 pessoas com obesidade. O teste foi feito nas pessoas medindo um desfecho concreto, perda ou não de peso. Além disso, o estudo foi realizado durante 12 semanas e não 2 horas, como citado antes. Observaram que bebidas adoçadas com sacarose, que é o açúcar, e sacarina, levaram ao aumento de peso. Com sucralose, gerou perda de peso. Sucralose, por acaso, é aquele mesmo adoçante que foi condenado no outro estudo, né? Isso me lembra um termo, que não é meu, mas se encaixa aqui, a ciência da fada do dente. O termo foi criado por uma médica americana, a doutora Harriet Hall. Imagina se você fizesse um estudo para ver se dentes maiores levam a uma quantidade maior de dinheiro da fada do dente. Ou se o primeiro dente vale mais dinheiro que os outros. Aí você preenche um monte de tabela de dados, faz aquele tanto de cálculo estatístico para tentar provar uma hipótese, faz um teste T e percebe que existe uma correlação ali. Mas o essencial e o que você deveria ter feito primeiro é se perguntar se a fada do dente existe ou não. Então, esclarecer o mecanismo através do qual a sucralose engorda ou emagrece é a fada do dente, porque você não estabeleceu primeiro se engorda ou emagrece. E esse estudo já foi feito e já sabemos que ela não afeta o emagrecimento. Ela, inclusive, foi o adoçante que permitiu maior perda de peso. Então, antes de criar explicações complexas para coisas fictícias, convém você olhar na literatura primeiro para ver o efeito que essas coisas têm no mundo real. O que eu indico fortemente é nunca se basear em um estudo isolado. Esse ensaio clínico randomizado é confiável, mas se você avaliar mais ensaios que também testam o uso dos adoçantes na dieta e tem desfechos concretos, melhor ainda. E aí que tá, como é um tema bem comum, já foi feita também uma meta-análise com vários estudos randomizados sobre adoçantes e baixa caloria e os resultados mostraram que os adoçantes reduziram modestamente, mas significativamente, vários índices, como peso corporal, índice de massa corporal, massa gorda e circunferência da cintura. Muita gente fala que adoçante é doce e por isso libera insulina. A gente vê inclusive médico, nutricionista, que afirma isso nas redes sociais. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: insulina é um desfecho concreto ou substituto? Substituto. Eu não sei nem porque pessoas que não são diabéticas estão tão preocupadas com insulina e adoçante. E mesmo quem é diabético deveria se preocupar com a insulina basal, com o fato de que eles têm resistência à insulina, e não com o efeito imediato pós-refeição da insulina.
Porque um desfecho concreto seria o emagrecimento, a reversão do diabetes, a diminuição do número de remédio para esse fim, entre outros. Então, essa nem deveria ser uma pergunta, mas você sabia que já existe uma meta-análise em humanos com 26 ensaios clínicos randomizados respondendo essa pergunta também. O resultado foi que a ingestão de adoçantes de baixa caloria, feita isoladamente ou junto com uma pré-carga contendo nutrientes, não tem efeitos agudos na mudança média das respostas de glicemia ou insulina. Além de um pequeno efeito benéfico da glicose pós-prandial, obviamente, porque se você está consumindo um alimento que ao invés de açúcar tem adoçante, sua glicose vai subir menos. E em diabetes tipo 2, provaram que o efeito dos adoçantes não mudou por causa do tipo ou dose de adoçante, ou por causa da glicemia de jejum ou dos níveis de insulina, enfim. A conclusão geral é que o adoçante não tem grande impacto. Um tempo atrás saiu um outro estudo também, de 10 dias esse, muito curto prazo, comparando pessoas que consumiam água ou sucralose com açúcar, ou sucralose com maltodextrina. O resultado mostrou que quem consumiu sucralose com açúcar ou com maltodextrina, em 7 dias desenvolveu um importante grau de resistência à insulina. Em compensação, aqueles que consumiram a mesma sucralose, mas sem carboidrato junto, não tiveram nenhuma alteração no seu grau de sensibilidade à insulina. Mas esse é um estudo e não uma meta-análise, mesmo que você considere os seus resultados confiáveis. A sucralose mostrou problema apenas quando consumida junto com alguma fonte rica em carboidrato. Em que isso influencia você então, que está numa dieta low carb? Você não vai consumir adoçante dietético com fonte de carboidrato refinado. Em resumo, estudos de mecanismos como qual área do cérebro acende ou qual hormônio aumenta ou diminui não são motivos para consumir ou deixar de consumir adoçante. Desfechos concretos em humanos que nos importam. O peso diminuiu? O diabetes melhorou? Estudos observacionais sofrem de outro problema, também chamado casualidade reversa. Quem tem obesidade e diabetes tende a buscar mais o uso de substituto para açúcar, o que faz com que haja uma associação entre adoçante e obesidade ou diabetes. Em geral, onde há incêndio, há bombeiro, mas isso não significa que você tem que evitar os bombeiros porque para sua casa não pegar fogo. Então fica tranquilo que não vai ser o adoçante do seu refrigerante zero que vai fazer você deixar de emagrecer. Mas isso não significa que eu estou incentivando você a usar adoçante também. Se você está acostumado a não usar e não sente falta, não precisa consumir. Mas se quiser consumir adoçante, consuma. Tudo bem.